Se você está querendo começar a patinar, mas está com o orçamento apertado, esse vídeo é para você. Então logo depois da vinheta eu vou te mostrar os melhores patins de até R$ 1.500 com foco em custo-benefício. Mas não é patins de brinquedo não, é patins profissional de verdade. Logo depois da vinheta. Eu vou te contar também o que ninguém te conta, então fica nesse vídeo até o final e tem várias informações preciosas nesse vídeo que você não vai querer perder. Então nós vamos direto para a tela do PC para nós dar uma olhada nos meus patins por volta de R$200 a R$300. Que é o que a galera geralmente procura mais, né? Primeiro, patins novo, nessa média de R$300, R$200, geralmente a galera vai encontrar esse tipo de patins aqui, ó. São patins que você encontra por volta de R$200, mais ou menos. E são patins que eles não te ajudam na patinação, eles não te ajudam a aprender a patinar, eles meio que te atrapalham, na verdade. Todos esses patins aqui ó, são patins para criança, só que patins de brinquedo, não é um patins profissional. Esse tipo de patins aqui ó, é um patins barato, mas que não vai suprir a sua necessidade. Ele pode até dar aquela falsa impressão que o patins é uma coisa boa para se comprar, para poder você utilizar no começo da patinação, mas acaba que vai te prejudicar demais. O patins não desenvolve tanto e ele não fixa tanto o pé na bota. Aí seu pé fica deitando de lado, ou seja, não ajuda você a ter a estabilidade para poder patinar melhor, ou aprender a patinar, vamos dizer assim. E eu vou te mostrar os patins top de linha aqui, linha de entrada e de uma média de preço que não vai ter como você fugir dela, sabe? Aí pra você ver, ó, todos esses patins aqui, ó, nesse formato, dessa forma aqui, são patins que não vão te ajudar na patinação. Eles podem até te dar um equilíbrio prévio, alguma coisa simples. Eles meio que atrapalham muito mais do que ajudam. Aí pra você ver, ó, esses patins, eles têm a base deles muito fraca. Olha pra você ver, ó, a base dele aqui, ó, ele é um parafuso, ele é ajustável esse aqui. Ele tem esse pino aqui, ó, que é um pino que você aperta e esse patins ele expande de tamanho. Então, por ele ser um patins ajustável infantil, ele deveria ter uma estrutura bem melhor, só que aí o preço dele ficar muito mais caro. O benefício de verdade é você pagar um preço justo e receber um patins que te ajuda a evoluir. Aguenta tombo, que desliza bem e que faz você patinar, se sentir prazer em patinar. Então presta atenção que essas dicas aí que eu vou te dar de 4 marcas que vão valer a pena. E tem opções de R$400 até R$1.500 para vários tipos de bolsas, viu? Primeiro que eu vou mostrar para vocês é do HD Line. Essa marca aqui, ó, ela tem patins por volta, nessa média de preço que nós estamos falando aqui, de R$500 até R$1.500. 500 não, é de R$700 até R$1.500. São patins hard boot, ou seja, bota rígida, e patins que... O que é? Bota rígida é uma bota de plástico por fora bem resistente, dura, com flexibilidade no tornozelo, e uma line, a bota acolchoada por dentro. Isso é um hard boot. Ele tem essa marca aqui, HD Line, tem patins muito bons, numa faixa de preço de R$700 a R$1.500. Aí você vê, ó, patins de R$800, HD Line School, a média de preço, ó, patins Wave, esse aqui é lançamento, R$800, New Metallic, Wave Metallic. Aí você pega, ó, a diferença desses patins. Eu vou pegar uma aqui, só para vocês aqui mais de perto. Vocês de perto. Pra você ver, ó, a estrutura do patins é uma base mais resistente do que aqueles que eu mostrei para vocês mais cedo. Então, uma das opções é o HD Line. Vocês podem dar uma olhada lá que compensa, viu? Comprar que vai ajudar vocês a patinar bem, beleza? Esse patins já esteve por volta de R$400, foi subindo o preço, porque para galera comprar bastante mesmo. É um patins muito bom, linha de entrada. Ó, pra você ver, ó, tá de R$429. Compensa, tamanho 35. Barato. Porque o patins é um patins custo-benefício, hard boot, e que aguenta o tranco. Só que tem um detalhe para falar, que é justamente aqueles detalhes que eu falei com vocês, que eu ia falar no vídeo. Então, o que acontece? Esse patins é o seguinte, ele tem, a versão hard boot, ele tem 2 modelos. Esse aqui tem essa base verde e o outro que tem a base dourada. Esses dois são patins, eles dão certo com pessoas mais leves e que tem um rolê mais tranquilo. Por quê? Essa base deles é uma base muito fraca. Muito fraca. O alumínio desse, você pegar o alumínio com a mão e virar, você empena ela. Só que se a pessoa for leve ou for criança, tipo,
Dá pra usar? Dá, de boa. Tem um colega meu pesadaço que anda nela. Só que como ele já anda há um tempo, ele sabe mais ou menos o que ele faz, o que ele manda no patins, até que ponto que ele pode mandar no patins, porque ele sabe que a base é assim. Inclusive, ele já empenou uma base, entendeu? Uma base dessa. Então, esse patins da Oxer, super custo-benefício. Só observa essa questão do peso. Se for muito pesado, não pega esse modelo. Pega o outro, que é o Oxer Darkness Gold. O Darkness Gold é esse aqui, ó. Esse aqui é o Oxer Darkness Gold. Ele vem com a base completamente diferente desses dois óculos que eu te mostrei aqui agora. Esse patins da Oxer, eu acho que só compensa você pagar nele no máximo até R$500. Passou disso? Não, 500 e pouquinho. Passou disso? Já tem outras opções melhores, mas, vamos dizer assim, linha de entrada profissionais, 1000 vezes melhores, viu? A Trashart, patins da Trashart. Mas a Trashart, patins barato assim, em conta para linha de entrada, de urbano, lembrando que esse vídeo é de urbano, é isso mesmo que conta. Tem patins de street? Tem, só que street é outro vídeo, uma coisa à parte que eu tenho que explicar. Mas aqui, ó, a Trashart tem patins bons, muito bons mesmo, aqui, muito bons. Patins da Trashart, o mais em conta que tem da Trashart, ao meu ver, para adulto, não tô contando criança que calça 35 não, vou falar adulto, 35 para cima, é o Dynamix. Porém, o patins Dynamix tem um detalhe. Mais uma coisa que eu falei que ia dizer no vídeo que não tinha em outro lugar. Nunca vi ninguém falando isso, realmente não tem. O Dynamix já tem pontos de pressão. É um patins que não é tão qualquer pé que vai dar certo. Ou seja, vai ter gente que vai calçar ele e vai achar ele muito apertado. Tem gente que vai pegar um número maior, vai achar apertado ainda, vai pegar 3 números maior e ainda vai sentir apertado. Porque ele tem pontos de pressão. Então, fique esperto com ele por conta disso. Se você calçou, apertou demais, deu uma forçada demais, já pula para outro, viu? Isso vai depender do pé. Então, ele é um patins que tem uma base boa, razoável, linha de entrada, vem com slide, cadastro normal, rastro de boot. Essa presilha de microajuste que eu falei que você, nessa parte aqui, não presta, mas, né, pelo valor do patins, dá para ir. Tem o próximo, que é o Revolt. Ele é um patins, também linha de entrada, base boa, aceitável, rolamento back novo, rastro de boot, estrutura boa, presilha do meio já não é microajuste. Esses patins de entrada, eu prefiro que não seja microajuste. Liner simples, aceitável. Os patins vêm com a line simples. Tem esses detalhes mais assim poroso aqui, justamente para respirar, respiração do pé, e também na hora que o boot estiver por dentro a line estiver dentro do boot, tentar ter como eu posso dizer, segurar mais, né? Mas por ser um hard boot, vai ter esse movimento assim da line com o boot, não tem jeito. Um detalhe desse patins, ele é um patins do bico mais largo que o Dynamix. Ou seja, pessoas que têm o pezinho mais largo, chapado, assim como eu, vai dar muito certo com esse patins, porque ele tende a calçar bem melhor do que o Dynamix, para pessoas que têm um pé mais largo. Fechou? O Revolt, R$800, o Dynamix, 750. Fechou? E tem outras opções, tem um Volt, R$900, que é um patins muito bom também. Tem uma roda melhor do que a dos outros. Então, mas tem outros. Mas até então, os dois patins que eu mostrei pra vocês aí, achou a numeração deles? Compensa. Por isso que eu falei com vocês lá, ó. O Oxer, se passou de 1.550, mais ou menos, já procurou outras opções. Micro skates, aqui tem patins muito bons também. Os valores deles também varia naquela de 700 a R$1.500. Patins de qualidade boa também. Esse patins Cosmo aqui, muito bom. Rolamento back novo. Essa questão de rolamento é complicada, porque um rolamento bom, se for pensar em alta performance, ele é de caro pra caramba, mil pra cima. Só que todo mundo que começa a patinar, roda urbana na rua, coisa mais negociada assim, na minha opinião sincera, não compensa o cara gastar isso tudo no rolamento. Então, geralmente o padrão é uma back nova, a galera pega back nova, ou geralmente tem uns wickeds que vem no Next, que são excelentes, inclusive até patins street. Geralmente cai nessa, eu acho que não precisa ficar nessa loucura por rolamento, a não ser se você quiser uma coisa de alta performance, coisa do tipo, que aí você tem que pensar até em roda, outras coisas a mais. Patins Cosmo, ó, base boa. Geralmente as rodas dos patins de entrada não são boas, as que vêm neles, por mais que eles falam que são boas, não são. Outra aqui é R$900, tá vendo? É tudo um patins já uma base de preço, sabe? Uma faixa de preço. Essa aí, fechou? Então, ó, já marca aí, ó, micro. E a Fila? A Fila é uma marca que tem patins por volta de uns R$800, R$1.500, só que volta e meia tem várias promoções bem bacanas e interessantes. Fila NRK Fan é um patins muito top. Tá por volta de R$1.700. Só que aquele patins que você comprou, você
pode esquecer de vista que você vai ficar andando com ele há muito tempo. Um detalhe, patins do bico mais fino, tem que ficar esperto em questão de ajuste. Talvez a mesma numeração do seu pé não dê certo, fechou? Aí tem que ficar esperto, porque aí pode ser que seu pé na hora dê certo, fique certinho, só que na hora que você vai dar rolê, ele começa a te incomodar, porque o bico é fino, você vai patinar, o pé vai escorrendo para frente, acaba apertando. Esse é o Fila NRK Fan. A outra marca é a Fly Eagle. A Fly Eagle é uma marca que tem patins geralmente R$1.000 para cima. Só que volta e meia você acha as promoções. Inclusive esse aqui, ó, acabei de pesquisar aqui, ó, o Fly Eagle X1, R$500. Dá uma olhada, conversar com o pessoal da loja, como é a configuração dele. Pelo que eu vi aqui, ele tá com a base roqueada, 672mm. É com as duas rodas do meio, que é a Rocker. Ele tá com a base roqueada, sabe? Só que isso aí já é assunto para outro vídeo. Vamos focar aqui no preço, ó, R$500, patins hardboot, outra rígida, bom. Tem outro aqui de R$500, ó. Fly Eagle BKB, outro, ó, R$500. Tá vendo? São opções à parte que aparece, surgem. Não vai ter toda vez que você for vir aqui, vai ter. Aparece, tá vendo? Ó, olha a presilha de microajuste dele. Você vê pela qualidade. Aí você começa a entender que as presilhas de microajuste geralmente tudo é a mesma coisa. O que muda é a qualidade que as presilhas são feitas. Mas Rollerblade RB, um dos patins mais confortáveis que eu já usei na minha vida. E olha, eu já usei o Next, que era caro pra caramba. Não achei ele confortável. Já utilizei o Fly Eagle, também não achei tão confortável quanto esse. Esse é o Rollerblade RB, ó. Rollerblade RB 80. O patins está sendo vendido a R$1.000. Esse aqui só tem numeração 34. Volta e meia, você acha patins em segunda mão, Rollerblade de R$700. O boot perfeito, base perfeita e com roda ainda. É um patins muito bom, que eu aconselho, caso você queira mesmo seguir a patinação, se achar esse patins até de R$1.500, compra, vale a pena. Rollerblade, não tem comparação. Presilha de microajuste é uma presilha qualidade melhor do que aquela presilha que nós vimos. Tem o detalhe de ter cuidado com o microajuste? Tem. Só que aqui, só pelo sistema dela aqui, ela já muda a dinâmica da parada, sabe? Então, ou seja, é um patins bom? Excelente. Se você achar por volta de R$2.500, que você acha? Vale a pena. Fechou? Eu tenho a dele também. Então, esses são as marcas dos patins que você pode encontrar aí coisa boa, que é Oxer, mais barata, Fila, Trashart, Rollerblade. Que você acha esse Rollerblade RB? Você acha outras opções também, dependendo do garimpagem que você fizer. Mas Rollerblade RB é um que é pelo valor que eu já vi vender nele, compensa demais, pelo custo-benefício. Dessas marcas que eu falei tudo mesmo, a que eu vejo mais opções de patins de entrada é a Trashart. Então você dá uma olhada lá, aí te mostrei as outras opções para você ter uma opção de escolha melhor. Então é isso. Essas são as marcas dos patins que de volta de R$500 a R$1.500. Patins linha de entrada, para você começar. Não é patins de R$200, R$300. Me conta aqui nos comentários qual desses modelos você já usou ou está pensando em comprar. E já aproveita e manda esse vídeo para aquele amigo ou amiga que está pensando em começar a patinar. E aqui uma dica sincera de quem vive o rolê, quem manda de patins há mais de 25 anos. Compensa demais patinar. É a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Então, faça a escolha bem, para você não se arrepender depois. Se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho para novos vídeos. E se quiser que eu analise algum modelo específico, comenta aqui embaixo. E nós nos vemos no próximo rolê. E ó, no card aqui em cima aqui vão ter mais 2 indicações de vídeos meus para você dar uma olhada aí. Tamo junto. E se quiser dar uma força no canal, o QR Code aqui na tela, que é só colocar a câmera e aí fazer essa forcinha pra gente. Tamo junto. Falou!